Olá, eu sou o professor Arthur Viana Ferreira. Eu faço parte do Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa, onde eu estou fazendo meu estágio de pós-doutoramento. E também eu trabalho como professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de estar apresentando para vocês o meu trabalho, que é parte de um estágio de pós-doutoramento aqui na Universidade Católica Portuguesa, que se chama As Formações Docentes dos Educadores Sociais Fluminenses no Brasil, entre as representações sociais e a pedagogia social. Então, neste trabalho, nós queremos apresentar um pouco esse período da formação. Ele faz parte de um estágio, como eu disse, de pós-doutoramento, e o objetivo dele é investigar as representações sociais presentes entre os educadores sociais em formação docente continuada, de maneira especial as que dizem respeito às práticas sociopedagógicas desenvolvidas com os grupos empobrecidos das regiões periféricas do Rio de Janeiro, que nós determinamos elas como áreas fluminenses, né? Então, estudar essas representações, quais representações circulam entre os educadores que estão em formação continuada e como elas, de alguma maneira, organizam ou não a sua forma das práticas pedagógicas no seu cotidiano. O objetivo específico, então, a gente entrar nessa dimensão das representações dos educadores sociais a partir de uma abordagem psicossocial de Moscovici, da teoria das representações sociais de Moscovici, mas dentro de uma abordagem societal de William Dwyer. Compreender como essas representações, elas delineam os processos, elas organizam, elas induzem esses processos formativos, né? E depois identificar como é que essas vivências, as vivências dessas representações, elas se articulam com práticas pautadas num conceito de hospitalidade, e um conceito de hospitalidade desenvolvido tanto pela professora Isabel Batista, em Portugal, né, da pedagogia social, quanto por Arthur Ferreira, dentro também do campo da pedagogia social. Então, são essas duas maneiras de nós interpretarmos esses materiais, né? Para falar um pouquinho do desenvolvimento dessa pesquisa, nós temos que falar que essa pesquisa ela começa em 2023, né, com um grupo de 26 educadores do Rio de Janeiro que participam de uma formação continuada que foi oferecida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Esse curso ele era intitulado como Teoria e Prática em Pedagogia Social. Ele durou dois semestres, né? Então foram 6 meses para esse 3, e o curso eles foram realizados a partir de plataformas digitais gratuitas. Então, Google Classroom, Google Drive, redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. A partir daí, nós articulamos todo o conteúdo para que esses sujeitos pudessem fazer a sua formação continuada, né? Como é que nós escolhemos esses sujeitos para participar da pesquisa, né? Porque a pesquisa teve, o grupo, na verdade, o curso de extensão teve mais de 400 pessoas fazendo o curso. E como é que nós chegamos a esse número de 26 educadores? Primeiro, foi feito um convite a todos e 26 aceitaram, 26 educadores aceitaram fazer parte dessa pesquisa. E também um outro recorte foi que esses 26 teriam que estar morando, né, esse grupo de educadores teria que estar morando dentro do território fluminense, né, onde eles exercem as práticas educativas não escolares. Todos eles, esse é um trabalho que todos eles assinaram o termo de livre consentimento esclarecido, né, e esse documento também, essa pesquisa, ela passou pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem um número do CEP, que é uma pesquisa que está aprovada para ser desenvolvida, ok? Nós recolhemos o material. Que material foi esse que nós recolhemos para estudar? Nós recolhemos os materiais oriundos dessas plataformas digitais. Então, foram os 10 formulários do Google Drive, mais 7 atividades do Classroom, 6 formulários no Mentimenters, 12 atividades no Instagram e no Facebook, né? Esse é o material que nós analisamos, desses 26 sujeitos. Também, não está no slide, mas nós utilizamos, depois de um ano, um formulário, um questionário, para saber também como é que foi a repercussão dessas práticas educativas que eles realizaram, né, um questionário fechado, sobre quais foram os reflexos, né, dessa atividade ao longo de um ano. Então, isso também foi utilizado, foi material recolhido e utilizado para a nossa investigação.
Essa pesquisa ela se desenvolve no campo da teoria das representações sociais, então, buscando sempre a questão da objetivação e ancoragem, né, para encontrarmos um núcleo central dessas representações, e de maneira específica, como do ASE, a buscarmos a ancoragem social. Como é que o grupo tem coisas em comum na hora de organizar aquilo que ele acha que é o preferível, né, sobre determinada temática. Aquilo que eles escolhem, né, na sua maioria, como aquilo que deve ser feito e não pode ser negociado, né, dentro das práticas, nesse caso, das práticas socioeducativas. Né. E depois, a articulação desses resultados dos conteúdos que emergem das representações sociais, sejam dos núcleos ou da periferia, no processo de objetivação e ancoragem com o campo do saber da pedagogia social, especificamente a dimensão da hospitalidade, como nós já falamos anteriormente. A análise desse material ela é feita a partir da análise retórico-filosófica do discurso, organizado por Ferreira, e é construída como uma motivação para encontrarmos os núcleos figurativos dessas representações, né? Aquilo que é o lugar do preferível, aquilo que eles escolhem em comum para viver e assim fazer as suas escolhas em relações grupais, em relações interpessoais, né? Essa pesquisa ela vai se configurando como relevante, como justificativa, né? Primeiro com a ideia de valorizar o estudo das representações sociais dentro do campo da educação não escolar, né? Representações sociais ela é muito utilizada dentro do campo da educação escolar, mas a educação não escolar ela não é muito vista, ou ela é vista de maneira quantitativamente menos expressiva, então é uma maneira da gente valorizar essas representações. Depois articular o campo da psicologia social com o campo da pedagogia social a partir da TRS e dos conceitos de hospitalidade oriundos do PS, que é a pedagogia social. E depois, de alguma maneira, contribuir para mostrar as formas com as quais a gente pode organizar um curso de extensão, que seja de formação continuada e que pode se utilizar de ferramentas digitais gratuitas, né? Não necessariamente apenas temos que fazer coisas assim, espetaculosas com materiais pagos, mas também com os materiais e recursos gratuitos, darmos formação de qualidade para os educadores. Como resultados parciais, nós catalogamos esse material de discurso dos 26 educadores, né, como já disse, ao longo das 12 semanas, e nós podemos chegar, né, a uma inferência de que realmente existem representações sociais. Essas representações sociais elas estão ancoradas dentro de um núcleo central que fala sobre escola. Então, quando se pergunta sobre formação docente para ambiente não escolar, o núcleo da representação, da representação que aparece, é uma representação de formação docente para atuar em ambientes não escolares, o núcleo dela fala de escola, como a gente pode ver no gráfico a seguir, né? Então, o núcleo é aquele que está de vermelho, ou seja, é o núcleo figurativo, aquilo que eles não negociam, né, como aquilo que eles pensam sobre formação docente não escolar, e pensar sobre formação docente não escolar significa que você vai fazer coisas, mas sem abrir mão do escolar. Então, a gente pode pensar até além, práticas além daquilo que poderia ser feito, mas sempre tem que seguir as direções da escola. Então, o que isso vai configurando? Vai configurando três coisas muito importantes para a gente pensar. Primeiro, que eles não reconhecem uma educação não escolar se não tiver escola. Então, não reconhece o campo da educação social, o campo da educação não escolar, ou seja, é como se a educação não escolar fosse um subproduto ou um resto da escola, que a escola não deu conta de fazer, então ela não deu conta, então fica responsável a não escolar. Eu não consigo definir, a educação social, a educação não escolar, sem passar pela escola. E que isso é uma falácia, porque a educação não escolar ela existe até antes da escola. A escola ela é um fenômeno social do século XI, do século XII. E a educação não formal e informal, ela sempre existiu, enquanto nós chegamos seres humanos, ela sempre existiu entre nós, né? Depois nós temos uma questão que é a indeterminação do sujeito da educação não escolar. Eles não conseguem reconhecer quem são esses sujeitos que realmente são prioritários para o ambiente não escolar.
né? Eles dizem que estão todas as pessoas. Eles não conseguem perceber que há sujeitos que precisam de uma educação para além do escolar. E essa educação para além do escolar vai falar também das necessidades e das demandas econômicas e sociais dos grupos empobrecidos. Eles não conseguem perceber isso. E depois uma grande confusão sobre escuta empática, como se a escuta empática resolvesse o problema dos processos educacionais. E entendendo no senso comum educação empática, aquele sujeito que escuta o outro, tem atenção em escutar o outro. Não há um compromisso na escuta, há apenas a possibilidade da escuta. Então, isso também é complicado e atrapalha, né, as relações interpessoais. Chegando ao final, nós podemos perceber que essas representações sociais existentes dentro desse curso está mostrando um pouco de uma hipoacusia do trabalho sociopedagógico, ou seja, nós não escutamos bem o que acontece para além da escola, né? Há um silenciamento da educação social, ou seja, nós não sabemos definir o que é educação social, embora o curso seja de formação docente para ambientes não escolares, e ao mesmo tempo eles leram sobre isso, mas eles não conseguem explicar o que é isso. E depois uma hipermetropia do outro educativo, no sentido de eu não conseguir enxergar direito, eu enxergo ele de maneira embaçada, de maneira turva, esse sujeito que eu preciso atender. E se eu não conseguir ver esse sujeito que eu preciso atender, também não consigo articular as melhores práticas educativas para atender as suas demandas, né? Enfim, nós continuamos essa reflexão, né, isso que nós achamos, vamos aprofundar essa reflexão com a dimensão da hospitalidade, como é que a hospitalidade ela pode ajudar isso, né, nesse processo, para que a gente possa criar novos cursos de extensão de formação docente ampliada que levem em consideração esses três elementos que as representações sociais apareceram, demonstraram, e focando mais na questão da hospitalidade, né, mostrar essa relevância da discussão dentro da educação social, que se constrói como um campo do saber necessário, né, dentro das políticas públicas brasileiras. Além disso, a valorização dessa leitura da pedagogia social a partir de uma abordagem psicossocial das relações e que faz com que a gente possa, para além das questões didáticas e pedagógicas, entender as relações interpessoais construídas dentro desses campos, especificamente na região fluminense do Brasil. É isso. Eu queria agradecer a todos pela paciência, por estar aqui e podermos dialogar sobre essas dimensões da prática educativa não escolar. Muito obrigado, um abraço, nos vemos ao longo desta caminhada.